Tribunal de Contas do Estado chamou a atenção da Câmara de Ribeirão e pediu providências. Uma delas é a necessidade de controlar o trajeto e o destino dos veículos utilizados pelos vereadores. A partir do próximo dia 17, a Câmara se compromete a controlar os trajetos percorridos pelos carros oficiais disponibilizados aos vereadores. O pedido foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado por causa do descontrole das viagens. Esse puxão de orelha que o TSE deu é mais uma prova da falta de organização administrativa da Câmara de Ribeirão Preto. Se não há transparência de quanto combustível foi colocado, quantos quilômetros rodou, dá margem à interpretação, dá margem para a população pensar que efetivamente está havendo desperdício. Nós vamos atender recomendações do tribunal e eu acredito que, de acordo com as recomendações, a Câmara vai procurar adequar. Há vereador que utiliza o carro para uso particular? Olha, essa pergunta eu não posso te responder, até porque cada vereador tem a sua responsabilidade. O puxão de orelha do TCE também levou em consideração o planejamento das políticas públicas e sistema de controle interno, histórico dos repasses não recebidos, formalização de licitação e contratos, quadro de pessoal preenchido com 78,42% de comissionados, entre outros apontamentos. Além disso, o Ministério Público de Contas apontou outras irregularidades na aprovação pelo Legislativo de projetos de lei que cita o plano de cargos, carreira e salários dos servidores municipais. Para você ter serviço de qualidade, é importante que você comece tendo transparência maior nas contas. Mas se você não tem um orçamento, por exemplo, impositivo, um que te faz com que você cumpra efetivamente o que você vai gastar, você acaba tendo uma menor transparência, uma menor possibilidade de controle desses gastos. Aí que é o problema. Mesmo com o parecer desfavorável do Ministério Público de Contas, as contas de 2012 foram aprovadas pelo TCE, mas com alguns pedidos de providências. Algumas das medidas corretivas são aprimorar o planejamento para que haja compatibilidade entre a quantidade estimada e a realizada e maior precisão à estimativa de receita. Se fizermos uma analogia com o orçamento familiar, o resultado seria desastroso. Uma família que tivesse uma postura dessa, com certeza já teria quebrado. Ela que tem a função constitucional, o princípio de fiscalizar, sequer se fiscaliza. Então não dá para confiar, acreditar que efetivamente o trabalho é bem feito. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. E a repórter Renata Carvalho traz mais informações ao vivo. Renata. Bom, sobre este assunto eu vou conversar agora com o advogado Dr. Juarez Alves de Lima Júnior. Doutor, o que o Tribunal de Contas do Estado levantou quanto aos gastos com os carros da Câmara preocupa? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que assistam ao Jornal da Clube. Preocupa e muito, porque, a bem da verdade, estamos aí diagnosticando, não só nessa legislatura, mas em legislaturas anteriores, um fato recorrente e nefasto, que é a inversão da utilização de um bem público para serviços particulares, quando a recomendação, desde a esfera federal, estadual e municipal, é a utilização de bens públicos a serviço público. Agora, a Câmara não controla os seus gastos, pelo menos é o que a gente vê, né? Assim também deixa de fiscalizar os gastos da Prefeitura? Gera um antagonismo, porque a função precípua da Câmara Municipal, do Poder Legislativo Municipal, é a fiscalização, não só política, como administrativa do Poder Executivo Municipal. Se eu não tenho autocontrole das minhas finanças, é, de certa forma, antagônico controlar as finanças públicas que são administradas pelo Poder Executivo. Então, à medida em que eu me controlo, tenho mais credibilidade para controlar as finanças do Executivo. E a situação demonstra que há falta de planejamento. Totalmente. E vem a demonstrar também um momento nefasto que vive a administração pública municipal como um todo, envolvendo o Executivo e o Legislativo. À medida em que eu não coloco à frente os meus princípios administrativos, eu estou sobrepondo o interesse particular sobre o interesse público, virando esse caos que a gente está vivenciando ultimamente.